Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Nova Acrópole no YouTube. Meu nome é Paulo Tarcísio, sou professor da Escola de João Pessoa e hoje vamos conversar um pouco sobre a origem do universo. Como o universo surgiu segundo a tradição grega, mais especificamente segundo esse livrinho aqui, que é a Teogonia de Hesíodo. Um livrinho pequeno de 1.200 versos que, se você quiser ler sem entender, em 1 hora, no máximo 2 horas de leitura, você consome o livro inteiro. Mas para ter uma compreensão mais profunda do livro, entendendo o significado real por trás dos jogos entre os deuses e de que maneira isso pode ser trazido para a nossa vida, você vai ter que estudar um pouco mais e degustar cada uma das partes do livro. A história tem um eixo principal, que é a sucessão dos governantes do universo. Primeiro a gente teve o tempo de Urano, depois o tempo de Cronos, depois o reino de Zeus. E existem guerras e batalhas entre um governante e o outro governante. Essa é a história principal e mais conhecida do livro. Mas mais de 300 deuses vão sendo citados, vão surgindo ao longo da obra em gerações, em 6 gerações divinas. Cada um desses deuses representa uma pequena lei da natureza, uma pequena forma da mente funcionar, uma pequena forma do emocional funcionar, uma pequena forma da natureza funcionar e se comportar. Compreender essa obra profundamente nos ajuda então a compreender mais como o universo e a natureza funcionam e como a nossa mente e as nossas emoções funcionam. Como não dá para abordar tudo, a gente vai abordar somente o eixo principal e vamos dar algumas pinceladas em alguns deuses que aparecem ao longo da história. Mas se quiser compreender mais profundamente, recomendo o nosso curso de filosofia, em que a gente cria as bases para que você possa ler essa obra, entender essa obra sozinho e em completude. Bem, a obra acontece dentro da tradição grega e dentro do mundo grego. Então, para compreender um pouco da obra, a gente vai ter que entender como o mundo grego funcionava. É importante perceber que dentro da Grécia existiam duas religiões principais. Existia a chamada religião popular, que se baseava principalmente em 3 livros: a Teogonia, que a gente vai conversar hoje, a Ilíada, que você já deve ter ouvido falar, e a Odisseia, que é de Homero. Ilíada e Odisseia de Homero e a Teogonia de Hesíodo. Esses 3 livros eram os livros principais da chamada religião popular grega. E existia uma outra religião dentro da Grécia, que era chamada religião órfica. Essa era a religião dos filósofos, dos grandes políticos, dos grandes artistas, e tinha uma característica. Enquanto a religião popular tinha o seu conhecimento difundido através dos poetas, principalmente, que andavam de cidade em cidade recitando as suas obras. Aliás, as crianças gregas aprendiam a ler e escrever com a Odisseia, com a Ilíada e com a Teogonia. Os ensinamentos da religião órfica, eles eram mais ocultos e escondidos. Apenas os chamados iniciados na religião tinham acesso direto a esse conhecimento. Hoje, o que a gente tem de acesso a esse conhecimento é o que está escrito dentro dos sepulcros e dentro dos túmulos, quando iniciado na religião órfica. Morria no seu templo, no seu sepulcro, nas paredes se escreviam passagens da obra órfica, e é com base nisso que a gente conhece um pouco mais diretamente o orfismo. Indiretamente a gente conhece porque Platão, por exemplo, que pertencia a essa religião, colocou muitos conhecimentos dela dentro da sua tradição, assim como Pitágoras, assim como o avô de Platão, Solon, e muitos grandes políticos e muitos grandes artistas participavam da religião órfica, eram membros da tradição órfica, não falavam dela abertamente, mas introduziam em suas obras, em suas ações, conhecimentos da tradição órfica. Então, indiretamente a gente conhece por esses personagens, e diretamente a gente conhece um pouco baseado nas tábuas funerárias. Mas além da religião órfica, a gente vai ter também a chamada religião popular, que se baseia na Teogonia, na Ilíada e na Odisseia. Quais eram as características dessa religião popular? Primeiro, não existia uma casta sacerdotal clara, hierárquica e forte. Os sacerdotes dessa tradição eram principalmente os poetas, que iam andando e difundindo e levando os poemas de cidade em cidade. Por isso que os poemas eram escritos
em versos que rimavam, e sempre você tinha como partes pré-montadas. Um substantivo sempre vem junto de um adjetivo, tal palavra sempre vem junto dessa outra palavra, como se o poema fosse construído de forma que a memorização se tornasse fácil. De maneira que um poeta ia pelas cidades ensinando aquele poema, ensinando aqueles conhecimentos. Mas muito provavelmente esses poemas da mitologia grega, eles não eram de criação popular. Eles eram sim de transmissão popular, mas o mais provável é que eles tenham sido criados dentro das escolas de filosofia, talvez até dentro de escolas como a escola órfica, como os templos órficos. O possível escritor dessa obra é Hesíodo, que muitas pessoas perguntam se ele de fato existiu. O mesmo fenômeno acontece com Hesíodo, acontece com Homero e acontece também com Sun Tzu, lá na Arte da Guerra chinesa. Várias teorias vão se sucedendo. Daqui a pouco a teoria em voga é a teoria A, depois ela é trocada pela teoria B, depois volta para a teoria A, depois vai para a teoria C. Então as opiniões científicas vão mudando nesse assunto. Então tem gente que diz que Hesíodo existiu de verdade e foi ele que escreveu as obras. Outros que dizem que não, que ele existiu, mas que na verdade ele não foi o escritor da teogonia, ele foi o recompilador. Ele pegou as partes de ensinamentos de muitos outros mestres e recompilou naquela obra que ele disse que era dele. E outros dizem que nem existiu um tal de Hesíodo, que na verdade foi um conjunto de estudiosos, um conjunto de sábios que faziam parte de uma escola e escreveram a obra e colocaram um nome fictício, Hesíodo, que seria um personagem que nem existiu. Ou talvez é o mestre deles que eles queriam homenagear. Então essas diferentes teorias vão se sucedendo. O fato é que tanto a Teogonia quanto a Odisseia, como a Ilíada, como diversas tradições religiosas, como a própria tradição, a Bíblia, quando Jesus falava para o povo, ele falava através de parábolas. Para quê? Para que aqueles que tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir, compreendessem. E quem não tivesse olhos para ver e ouvidos para ouvir, ia ler uma obra dessa e ia pensar, não, isso aqui é besteira, isso aqui não tem nada de importante. Então, ao mesmo tempo, eles colocavam a obra num formato palatável, não é tão palatável para a gente, né? Tem muitas palavras difíceis e um português difícil, mas pensa que na época isso era um conhecimento palatável e gostoso de ser transmitido. Ao mesmo tempo que ele colocava uma roupagem fácil de ser aprendida e fácil de ser transmitida, eles colocavam uma essência de ensinamento que só tinha acesso àqueles que tinham a chave. Por quê? Porque o conhecimento certo nas mãos erradas é um mal e não um bem. Então eles queriam garantir que a sabedoria ia ser transmitida ao mesmo tempo que ela não cairia nas mãos erradas. Por isso que os mitos eram escritos sob uma linguagem simbólica, acessível só para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, acessível só para aqueles que têm as chaves do conhecimento para poder entender o coração da obra. Esse mesmo jogo, essa mesma dúvida se Hesíodo existiu ou não, e essas teorias de quem foi ele também valem para Homero, também valem para Sun Tzu. Isso vale para todos esses grandes personagens, mas isso não vai fazer tanta diferença hoje. Vamos mergulhar um pouco na obra. Se foi Hesíodo ou não o criador dessa obra, ele é um personagem dela. E o livro começa com Hesíodo, um pastor de ovelhas, pastoreando às margens de um monte, que é o chamado Monte Hélicon. E as musas ensinaram a Hesíodo a arte de cantar. Sim, então essas a Hesíodo o belo canto ensinaram, quando apacentava cordeiros sob o Monte Hélicon luminoso. Hélicon, essa palavra Hélicon, ela etimologicamente significa uma hélice, algo que subisse até os céus. Então elas desceram dos céus, do alto do Monte Hélico, e ensinaram a Hesíodo, que estava na parte de baixo do Monte Hélico, junto com os animais, pastoreando as ovelhas. Na cultura grega existia a ideia que dentro do ser humano existem diversas partes. Existe uma parte vegetal, existe uma parte animal, existe uma parte humana e existe uma parte divina.
Qual dessas partes te governa? Você é governado pelo seu aspecto mais vegetativo, mais inerte? Você é governado pelo seu aspecto mais animal, mais desejoso, mais belicoso? Você é dominado pelo seu aspecto humano ou você é dominado pelo seu aspecto divino? Conquistar a condição divina era algo que os sábios gregos buscavam. Isso não significa que você não ia ter mais as partes vegetal, animal e humana, mas que a parte que iria lhe governar era justamente a parte divina. Diversos mitos de heróis na mitologia grega versam justamente sobre isso, de um Deus reconquistar a condição divina, ou seja, que sua parte divina voltasse a governá-lo e ele voltasse a ocupar o lugar que é próprio dele e exercer o papel que ele deve exercer e o papel que ele deve cumprir. Então, alcançar a condição divina para essas tradições, para essa cultura, não é você deixar de ter defeitos, nem parte animal, nem parte vegetal, mas a parte que te governa é a tua parte mais elevada, é a tua parte mais alta, não aquela que grita mais alto, mas a tua parte mais alto, mais elevado dentro de você mesmo. Então, o que as musas fizeram foi trazer para Hesíodo palavras e ensinamentos que ia ajudá-lo justamente a subir nesse monte. Os deuses vêm até os homens e ensinam aos homens o que vai fazer com o que vai tirá-los da convivência com os animais e vai fazer com que eles subam nessa grande hélice que é o Monte Hélico até a convivência com os deuses, que é a condição divina. Então o mito começa com essa ideia, com esse pequeno símbolo, com essa pequena imagem que fala sobre a saga humana, que é sair da convivência com os animais e chegar até a convivência com os deuses. E depois, na parte seguinte, depois que o livro fala que as musas ensinaram a Hesíodo o dom de cantar, o livro nos fala sobre como as musas surgiram, como as musas nasceram. E esse é um ponto muito importante. Não só a mitologia grega, mas diversas mitologias colocam o universo como sendo um jogo de forças. Um jogo de forças opostas que guerreiam, que batalham, que lutam uma contra as outras. E que elas têm importância, cada uma delas, mas existe uma que deve governar e uma que deve ser governada. Bom, o mesmo vale para dentro do ser humano. A parte vegetal, a animal, a humana e a divina, todas elas têm seu papel e sua importância. Mas uma deve governar e as outras devem ser governadas. O mesmo vale para o universo. Na tradição chinesa, essas forças em combate se chamam Yin Yang. Na tradição indiana, essas forças em combate, no Bhagavad Gita, se chamam Pandavas e Kauravas. E na tradição grega, essas forças em combate se chamam deuses e titãs. Então, um dos pontos altos, talvez o ponto alto da teogonia, é a luta entre os deuses, capitaneados, liderados por Zeus, e os titãs, liderados por Cronos. No final, os deuses vencem. O lado de Zeus vence. Mas quando Zeus vai matar os titãs, a grande mãe, Gaia, a terra, olha para eles e fala: Não, são meus filhos assim como vós, não os mate. Vamos prendê-los, vamos guardá-los. Então, em vez de matar os titãs pelo amor de Gaia, Zeus prende eles no Tártaro, que é a queda constante, que é o não ser dentro da mitologia grega. Só que, ao prendê-los e não matá-los, existe o risco constante de eles fugirem. Então, as forças harmônicas, que são os deuses, venceram as forças caóticas, que são os titãs. Mas as forças caóticas não foram destruídas. Sempre existe o risco de elas saírem do Tártaro e dominarem novamente o universo. Então, por causa disso, os deuses tinham que estar sempre atentos e vigilantes no Tártaro. Os deuses e os homens. Para que os deuses não se esquecessem, para que os homens não se esquecessem que a harmonia, apesar de ser algo natural, não é algo espontâneo, ela precisa ser conquistada e mantida, Zeus criou as musas. As musas são filhas de Zeus, uma deusa da memória, Mnemosine, e ela gerou 9 musas. E a finalidade das musas e a finalidade da arte das musas para a cultura grega é lembrar aos homens do que é a harmonia
e lembrar aos homens que a harmonia, apesar de ser algo natural, porque faz bem, não é espontâneo. Ela tem que ser conquistada e ela precisa ser mantida. E se a gente baixa a consciência, a harmonia é perdida. Você arruma sua casa hoje. Se você ficar desatento, aos poucos você vai desarrumar novamente. E daqui a pouco, daqui a 2 dias, a casa está tão desarrumada como estava no dia anterior à arrumação. A mesma coisa acontece com a ordem. Não basta conquistar a ordem, é necessário um estado de consciência elevado para que a ordem seja mantida e não somente conquistada. E quem eleva a consciência são justamente as musas, é justamente a arte das musas. Então as musas foram criadas para que o homem se lembrasse do papel dele, que é o de criar a harmonia e de manter a harmonia. Que se ele não cumpre esse papel, o caos volta a dominar o universo. O caos volta a tomar conta do universo. Então, as musas ensinam a Hesíodo sobre a origem do universo, sobre essa guerra para que os homens não se esquecessem. Por isso que ela é filha da deusa da memória. E existem alguns princípios fundamentais que estão por parte de toda a teogonia. O primeiro dos princípios é o princípio do equilíbrio. Então veja que cada um desses deuses representa uma força do universo. E se você tem uma força que puxa para um lado, necessariamente você vai ter que ter uma força que puxa para o outro lado. Normalmente essas forças, ou um é pai e outro é filho, ou são irmãos. Então normalmente elas estão relacionadas. Mas se existe a luz do dia, tem que existir a escuridão. Se existe o firmamento, tem que existir a ausência do firmamento. Então sempre vai existir uma divindade que é o oposto daquela divindade, da outra divindade, como uma forma de manter o equilíbrio. A lei do equilíbrio é uma marca d'água em toda a mitologia grega. Aliás, não só na mitologia grega, como na cultura. A ideia de que nada em excesso, quando você vai com muita força para um lado, você vai com muita força para o outro, faz parte da cultura popular grega. Isso era um conhecimento, era tão comum e tão óbvio para eles que eles não falavam diretamente, porque é como você não percebe quando você está imerso num ambiente, você só percebe quando você sai dele. Então fica como uma marca d'água dentro da cultura grega, que é a lei do equilíbrio, e ela vai estar aqui na geração e na sucessão dos deuses, na forma como os deuses vão se relacionar. Uma outra lei importante, além da lei do equilíbrio, é a lei de causa e efeito. Quando você gera uma causa, você vai ter um efeito para tentar equilibrar aquela causa. Então, uma divindade vai cometer um ato, e em consequência daquele ato vai ter um ato semelhante como uma forma de compensação. Então a lei de causa e efeito está nas entrelinhas também da teogonia. Essas duas leis, a lei de equilíbrio e a lei de causa e efeito, são essenciais. Para conseguir entender a obra, você tem que perceber elas. Um outro ponto importante é a geração dos deuses. Então, existem duas formas de os deuses nascerem, dos deuses surgirem. Ou é a partir da união de dois deuses, então dois deuses se unem e aqueles dois geram um terceiro deus, um terceiro ser divino, ou um deus se divide em outros. Então existe a geração divina por união amorosa e existe a geração divina por cisparidade. Uma divindade pega e se divide em outras divindades, dando origem a outros deuses. O que é importante? Os filhos sempre falam sobre os pais. Ou o filho é muito semelhante ao pai, como se fosse uma mesma linha, uma continuidade, ou o filho é o oposto do pai, para justamente compensar o desequilíbrio que o pai provoca. Então, o dia é filho da noite. Um dá origem ao outro por um princípio de equilíbrio. Um fala sobre o outro por um princípio de equilíbrio. Quando você é igual ao seu pai, você é filho dele. Quando você é o oposto do seu pai, você também é filho dele. Porque normalmente no oposto não tem muita consciência. Então imagine uma pessoa, dois irmãos que vêm de uma casa de pessoas muito violentas. Um desses irmãos vai ser uma pessoa muito violenta também, porque ele é filho daquela casa. E o outro dos irmãos vai ser uma pessoa completamente pacífica, que não faz guerra por nada. Ele também é filho daquela casa, só que um manteve a linha e o outro fez justamente o lado oposto. Mas nunca guerrear, assim como guerrear é errado, nunca guerrear também é errado.
Existem momentos em que a batalha, em que a disputa faz parte da vida. Só que o problema é quando a gente excede disso, ou quando a gente briga fora para não ter que brigar dentro, quando a gente, para não ter que vencer um defeito dentro, começa a brigar com as pessoas fora, o que vai acontecendo é que quanto mais mal resolvida a pessoa é dentro, mais briguenta ela se torna fora. Então o excesso de briga é errado, mas a ausência absoluta de briga também. Então os dois filhos são filhos daquela casa, e os dois estão vivendo de forma inconsciente, tanto aquele que replica quanto aquele que foi para o outro oposto, para o outro lado. Os filhos, então, na mitologia, sempre vão falar sobre os pais, ou pela continuidade, ou pela oposição, ou porque foram para o outro lado. Agora, a gente vai entrar propriamente na sucessão dos deuses. No início de tudo, quais foram os deuses primordiais? Quais foram os primeiros nascidos? Na obra Hesíodo pergunta às musas: me digam, musas, quem foram os primeiros nascidos? E no princípio de tudo existia o caos. E a partir do caos surgem três deuses por paridade. Então a gente vai ter os quatro deuses primordiais: Caos, Eros, Terra e Tártaro. Caos, Eros, Terra e Tártaro. E a gente vai ver as leis acontecendo aqui. Primeiro, a palavra caos. Quando a gente pensa em caos em português, o que nos vem à mente é logo a ideia de desordem somente, de desordem improdutiva. E de fato, o caos é uma desordem improdutiva. Mas no caos existe o potencial de tudo. Então, no caos primordial, no primeiro momento do universo, já existia o potencial de um lírio e do perfume do lírio. Já existia o potencial de uma nona sinfonia, já existia o potencial de um Davi, o potencial de uma Capela Sistina, já existia o potencial de uma Madre Teresa, de um grande ser humano, mas tudo ali estava separado, tudo ali estava dividido. Então o caos representa sim desordem, representa sim potencial e representa as forças de separação. Então, no princípio, tudo que existiam eram forças de separação, que é o caos. Por uma lei de equilíbrio, se existe a lei da separação, tem que existir uma força de união. Se existe força de separação, tem que existir a força de união. Então, se existe o caos, tem que existir o Eros. Esse Eros primordial que surge aqui na teogonia não é aquele anjinho bonito com uma flechinha que apaixona as pessoas. Não. Eros é um nome genérico para todas as forças de união. Caos é um nome genérico para todas as forças de separação. E Eros é um nome genérico para todas as forças de união. A força que une dois átomos se chama Eros. A força que une dois planetas e faz com que eles gravitem ao redor um do outro se chama Eros. A força que une dois animais durante o período de acasalamento é Eros. A força que une dois amigos que se amam também é Eros. Então, existem várias formas de força de união. E o nome genérico dessas forças de união é justamente Eros. Então, Caos são as forças que dispersam e Eros são as forças que unem, o conjunto de todas as forças que unem. E depois a gente vai ter a Terra. A Terra é o firmamento. É aquilo que a gente pisa. E como é a Mãe Terra, além de firmamento, traz a ideia de lar, traz a ideia de aconchego materno. E se existe o aconchego e o firmamento, tem que existir a falta de aconchego e a falta de firmamento. Então, como equilíbrio para a Terra, tem que existir o Tártaro. Enquanto a Terra é o firmamento, o Tártaro é a queda sem fim. Enquanto a Terra é o aconchego, o Tártaro é a ausência do aconchego. O Tártaro, que é essa queda sem fim que ficava embaixo da Terra, vai ter diversos filhos. Vai ter os filhos da terra, os filhos de Tártaro, os filhos do mar, são as diferentes linhagens dentro da mitologia. E os filhos do Tártaro têm uma marca, que é a marca do não ser. O que significa a marca do não ser? O que significa o reino do não ser? Toda vez que uma pessoa deveria cumprir um papel e não cumpre aquele papel, ela está vivendo o reino do não ser. Toda vez que eu deveria ser pai e me abstenho do papel de ser pai, eu estou vivendo no reino do não ser. Toda vez que eu tenho um dever e não cumpro o meu dever, e não cumpro aquilo que é a minha natureza, eu estou no reino do não ser.
E normalmente os seres que vivem no reino do não ser são seres inquietos, ansiosos, insatisfeitos e, como consequência disso, são seres violentos. Então, os filhos do Tártaro normalmente vão trazer essa marca, a marca do não ser e a marca da violência, porque eles representam justamente isso, o não ser e a falta de firmamento, a falta de identidade, porque você não é aquilo que você é. Então você tem esses 4 deuses primordiais: Caos, as forças de separação; Eros, as forças de união; Terra, que é o firmamento e o aconchego; e Tártaro, que é a falta de firmamento, que é a queda sem fim, que é a falta de aconchego. E surgem outros 4 deuses. Do Tártaro surge a noite e a escuridão. E da noite surge o dia e o éter. Então, noite e dia, éter e escuridão vão fazer oposição um ao outro e vão equilibrar um ao outro. A noite e o dia é fácil entender porque um é oposição do outro. O éter, o que eles chamavam de éter, é como se fosse o clarão diurno. Então, o céu matutino, o céu diurno, ele é azul claro. Hoje a gente sabe que o céu é azul claro por causa da refração, da luz do sol com os gases da atmosfera. Mas é como se o dia fosse uma entidade e o clarão do céu eles chamavam de éter. Como oposição ao dia você tinha a noite, como oposição ao éter você tinha a escuridão. Os filhos da noite, assim como os filhos do Tártaro, vão ter essa marca do não ser, vão ter essa marca da violência, essa marca da ansiedade, essa marca do ausência de cumprimento do papel, um pouco de monstruosidade também. Você vai achar em todos os filhos da noite, em quase todos, essa marca. Então a gente tem os deuses primordiais. Os 4 primeiros são Caos, Eros, Terra e Tártaro. E a partir desses 4, principalmente a partir do Tártaro, surge a noite, a escuridão, o dia e o éter. Então esses são os 8 deuses primordiais, a primeira geração de deuses que existiu no universo. A partir desses deuses vão surgindo diversas linhagens. A partir da Terra vão surgir os filhos da Terra. Quem são os filhos da Terra? O céu, que é Urano, o mar e também as montanhas. Imagina então que existia e veja que isso é um pouco a imagem do Mediterrâneo. Você tinha a terra, você tinha o mar, as montanhas e o céu estrelado. Agora imagina que nesse momento é como se não existisse espaço entre a terra e o céu, porque quando a gente está olhando a terra e o céu e o mar, é como se o céu tivesse separado da terra e do mar, né? Assim, nesse momento aqui, é como se o céu tivesse colado ainda com a terra e com o mar. Então, a terra era completamente envolta pelo céu. A terra, Gaia, era completamente envolta por Urano. E como ela era completamente envolta, eles estavam constantemente gerando filhos. Então o céu, o mar e as montanhas nascem da terra por cisparidade. Agora, quem vai nascer daqui por diante, que são os titãs, vão nascer por união amorosa entre o céu e a terra. E o céu e a terra, o céu está constantemente fecundando a terra. Mas só que tem um problema. A terra é fecundada, a terra gera o filho, mas o céu não permite que os filhos da terra nasçam. Então os filhos da terra não saem do ventre da mãe, eles ficam lá presos no ventre da mãe. Até que, em determinado momento, a Terra se cansa disso e pede ajuda aos seus filhos. Na verdade, além dos titãs, você tem os hecatônquiros e os ciclopes. São 12 titãs, 3 hecatônquiros e 3 ciclopes, ao todo 18 filhos. E pede aos filhos quem deles teria coragem de lutar contra o pai e acabar com essa tirania do pai, que não permitia que ela desse origem aos filhos. E somente um deles, que é Cronos, que é o deus do tempo, que é o próximo governante, aceita essa incumbência e esse papel. Ela prepara então uma foice, o metal da foice varia de uma tradução para outra, mas na hora que ele vai copular com a terra, Cronos corta a genitália, o falo do pai, e acaba então o reino de Urano e acontece a separação entre a terra e o céu. O que é que representa esse mitologema? O que é que representa esse momento da mitologia?
Primeiro, antes de tudo, vejam que a Terra gerar os filhos, ficar no ventre delas, mas não parir, é o momento que o universo não está manifesto. Então, o reino de Urano é como se o universo existisse apenas no plano mental de Deus. E o reino de Cronos é quando o universo é realmente criado e plasmado. Cronos é o deus do tempo. Então, antes do reino de Cronos, não existia o tempo, não existia o espaço, não existia a manifestação. E não existia a morte, porque se não tem tempo, não tem morte. Depois do reino de Cronos, quando Cronos toma o poder, passa a existir o tempo, passa a existir o espaço, aí separa a terra e o céu, e passa a existir também a morte, que não existia antes disso. Então, o reino de Urano, o universo não manifestado. O universo, os projetos são criados, mas os projetos não são colocados em prática. E o reino de Cronos, que é o universo manifestado, em que todas as coisas começam a morrer no momento que elas nascem. O que é que isso representa na nossa vida? Primeiro, por que Urano não deixava que Gaia parisse os seus filhos? Porque eles eram feios. Porque eles eram muito feios perto da beleza do pai. E por causa disso ele tinha vergonha dos filhos. Já repararam que sempre que a gente tem uma ideia, cria um projeto, e quando a gente pega aquele projeto e traz ele para a realidade, ele nunca nasce da forma exata como a gente planejou, ele sempre nasce com algum defeito. Então, essa é uma lei natural. Você nunca vai trazer uma coisa do mundo das ideias para o mundo concreto e vai fazer com que ela seja tão perfeita quanto ela era no mundo das ideias. Porque no mundo concreto, outras forças e outros fatores que você não estava contando vão interagir também com aquele seu projeto. Então as coisas nunca vão nascer. E quando a pessoa não aceita isso, quando ela só pensa e como não consegue fazer perfeito, ela não vai fazer nada imperfeito. Ela se torna uma pessoa extremamente inerte. Por quê? Porque ela não traz nada para a prática. E fala, não, porque eu não vou fazer perfeito, então eu não vou nem começar. Eu não vou fazer. Uma coisa é perfeccionismo, que é um defeito. Outra coisa é um sentido de perfeição. O que é o perfeccionismo? Ou eu faço perfeito ou eu não faço. Em geral, as pessoas assim se tornam extremamente inertes e extremamente lentas. Fazem uma ou outra coisa durante a vida, quase nada, mas a vida delas se torna cheia de problemas. Em geral, tem vaidade por trás, pode ter um complexo de inferioridade por trás também. Em geral, são pessoas muito críticas, porque todo projeto que não é perfeito de qualquer pessoa ao redor, ela critica e aponta todos os defeitos, mas ela não erra, porque ela, como ela não produz nada, então ninguém tem como criticá-la. Então a forma de você fugir da crítica é você não fazer nada, só ficar parado, escondido, sem fazer coisa nenhuma. Então essa síndrome de Urano gera nas pessoas o excesso de pensamento, de projeto, mas como nunca nasce da forma que ela queria, a pessoa nunca vai produzindo nada e fica um inerte, muito bem intencionado, e normalmente são pessoas muito críticas. E então perfeccionismo é isso, ou eu faço perfeito ou não faço, que é um defeito. E um senso de perfeição, um ideal de perfeição, um sentido de perfeição é: eu vou fazer o melhor possível, eu vou me esforçar para fazer o melhor que dá com as circunstâncias que eu tenho e com o tempo que eu tenho. Então vai fazer o melhor trabalho que dá para fazer com as peças, com as ferramentas, os instrumentos e o tempo que você tem. Ah, não vai ser perfeito. Mas tudo bem, se até os deuses criam coisas imperfeitas, por que eu não posso criar coisas imperfeitas? Então, o Urano, a síndrome de Urano é essa postura de não querer trazer os projetos para a vida, você está sempre adiando. Não, mas quando eu fizer tal coisa eu faço. Não, quando eu conseguir tal coisa eu faço, porque no fundo você quer fazer uma coisa perfeita. E acaba não fazendo nada ou fazendo só muito tempo depois, quando o timing do projeto já foi perdido. A gente tem que ter cuidado para não ser Urano. Então, o reino de Urano é o reino do mundo das ideias, seja o mundo das ideias do universo ainda não manifesto, seja esse reino de muitos projetos, mas como a gente se envergonha de fazer as coisas de modo imperfeito, você não tira nada no papel, tudo fica no papel ou fica só no plano mental. E o reino de Cronos é o reino do tempo. Quando Cronos corta, então, o falo do pai, você tem a lei de causa e efeito acontecendo. Na hora que o falo dele cai, na hora que o falo é cortado, respinga para um lado
sangue, e para outro lado, esperma. Quando cai sangue, o sangue cai na terra. E daí surgem deusas chamadas Erinhas. E quem são as Erinhas? Toda vez que o pai de alguém é morto, dentro da lei tribal, é dever do filho vingar a morte do pai. Enquanto o filho não vingar a morte do pai, isso é uma lei tribal, as Erinhas vão fazer da vida dele um inferno e a pessoa tende a ir à loucura. Então as erinhas, elas perturbam as pessoas que se abstêm de vingar a morte dos seus familiares, assim como elas perturbam as pessoas que cometem algum crime contra a própria família. Então, se você mata o seu pai, mata sua mãe, mata seu irmão, as erinhas elas vão te perturbar até você chegar à loucura e fazer da sua vida o inferno, que é uma consequência do crime que Cronos fez com o pai dele, Urano. Então, de um lado, o sangue, e nascem as erinhas. De outro lado, o esperma cai na água. Quando o esperma cai na água, nasce Afrodite, a deusa do amor, a deusa do desejo e a deusa da beleza. Porque pensa, no reino de Urano não existia o tempo e não existia a morte. No reino de Cronos existe o tempo, existe a morte, existe o medo da morte e o desejo da vida. Então, quando nasce o desejo da vida, o desejo da eternidade, nasce também o desejo sexual. Então, a consequência do ato de Cronos. Então, nasce a deusa do amor, da sedução e da beleza, que é a deusa Afrodite, que nasce aqui nesse momento. Então, aqui no reino de Cronos, os filhos sempre falam sobre os pais. Assim como Urano e Gaia tiveram diversos filhos, Cronos se casa com sua irmã, que é a Titânide Reia, e passa a ter diversos filhos. E perceba que o que ele vai fazer agora é algo muito parecido com o que o pai dele fazia, só que de uma forma um pouquinho diferente. Enquanto Urano não permitia que os filhos nascessem, quando um filho de Reia nascia, o parto era feito de cócoras na Grécia Antiga. Então, assim que a criança chegava no joelho, Cronos começava a comer a criança. Por que ele fazia isso? Porque existia uma profecia de que um dos filhos dele destronaria ele, assim como ele destronou o pai dele. Lembra da lei de causa e efeito, da lei de causa e consequência para manter o equilíbrio no universo? Então, sempre que o filho chegava no joelho, ele começava a comer. Então, existia essa profecia. Por outro lado, o que é que isso significa? De que horas a gente começa a morrer? A gente começa a morrer na hora que a gente nasce. Na hora que você vem ao mundo, que você está na altura dos joelhos da sua mãe, a morte começa aí. O relógio do tempo é virado e o nosso tempo começa a ser consumido. Então, tem diversas pinturas, até um pouco assustadoras, que mostram o tempo, o Cronos ou Saturno comendo os seus filhos. Por quê? Porque o tempo consome todas as coisas. Na hora que todas as coisas nascem, todas as coisas já começam a morrer, já começam a ser consumidas pelo tempo. Isso é uma lei universal. Até que Reia não aguenta mais a situação, porque nenhum filho delas nasce. E ela pede ajuda e orientação a Gaia, que é a sua mãe, e pede ajuda e orientação a Urano, que é o seu pai. E eles, junto com ela, fazem um plano para que ela se livre da tirania que é provocada por Cronos, pelo tempo. Então, na hora que, que vai nascer Zeus, em vez de entregar Zeus para Cronos, ela entrega uma pedra. Em vez de comer a Zeus, Cronos come uma pedra. Depois, Zeus é criado, Zeus cresce, e quando ele é poderoso o suficiente, ele une os outros deuses, muitos deuses que estavam descontentes com Saturno, com Cronos, e lutam. Então vai existir uma guerra entre os deuses e os titãs, que é chamada Titanomaquia. Nessa guerra, alguns seres ficaram ao lado de Zeus e alguns seres ficaram ao lado de Cronos. Um dos que ficou do lado de Cronos foi justamente Atlas, aquele que teve como castigo que carregar sempre a terra em cima, carregar sempre o peso da terra. Né? Esqueci o osso aqui, se chama o osso Atlas.
E outros ficaram do lado de Zeus, e todos aqueles que ficaram do lado de Zeus depois foram dividir o universo entre eles depois que venceram a batalha. Então você teve a Titanomaquia, que foi a guerra entre os deuses e os titãs. É essa guerra entre os deuses e os titãs que representa a batalha entre as forças harmoniosas e as forças caóticas. Então o reino de Urano é o reino do universo que ainda não se manifestou. O reino de Cronos é o reino do universo que se manifestou, mas que é desordenado, é bruto, é caótico. E o reino de Zeus é o reino do universo que se manifestou, mas que é mais harmônico que o reino anterior. Então é a luta do caos contra o cosmos, das forças destrutivas contra as forças harmonizadoras. São as forças de Zeus e as forças de Cronos, de um lado e de outro. Então a batalha acontece e Zeus, juntamente com seus aliados, vencem a batalha. Ele divide com seus dois irmãos principais, que é Zeus, Hades e Poseidon, o universo. Hades fica com o submundo, não gostou muito do prêmio, mas ficou com o submundo. Poseidon fica com o mar, e Zeus fica com os céus, com o fenômeno atmosférico. Então, como ele está por cima de tudo, é como se ele regesse um pouco tudo. E em vários momentos na mitologia, o que a gente vai encontrar é Zeus como o pai de todos, mas ele não é o pai no sentido de progenitor. Ele é pai no sentido de provedor, de protetor, de organizador. Então Zeus é o pai de todos, porque todos os deuses são organizados e protegidos por ele. Em algumas interpretações, Zeus é visto como o criador do universo da forma como a gente conhece ele, que é esse universo organizado. Há deuses como Zeus, que são presentes em diversas mitologias, dá-se o nome genérico de Demiurgo, que é o deus que cria o universo manifestado, que é o deus criador. Veja que Zeus, apesar de ser o criador, ele é uma criatura. Por trás dele existem outros deuses, que são os titãs. Por trás dos titãs existem outros deuses, que são os 8 primeiros. E por trás do primeiro deles, que é o caos, seria o mistério dos mistérios dos mistérios. Então, mesmo as religiões chamadas politeístas, elas têm um mistério primordial, uno. Lá no caos primordial, já existia toda essa diversidade que a gente vai encontrar depois, só que ela estava desordenada, só que ela estava separada. Então é como se essa diversidade surgisse da organização desse primeiro ponto, da expansão e organização desse primeiro ponto. E esse caos primordial nem é o mistério dos mistérios. O mistério dos mistérios é aquilo que vem antes dele. De onde veio o caos primordial? É o grande dos mistérios. O mistério não é o caos. O mistério é a origem do caos. Então o caos expande, se organiza e o universo vai surgindo. Mas isso tudo nasce de um primeiro ponto, de uma primeira manifestação. E aí o universo todo ele vai sendo como se os diversos deuses fossem facetas desse primeiro princípio, desse princípio primeiro. Por isso que cada um deles representa uma lei da natureza, um aspecto da natureza, um aspecto da vida, uma forma da vida funcionar, uma forma do universo funcionar, uma forma da nossa mente e das nossas emoções funcionarem também. Então, compreender a mitologia grega, estudar os deuses da mitologia grega, é compreender o funcionamento da vida, o meu funcionamento, o seu funcionamento, do mundo interno e o funcionamento também do mundo externo. Então Zeus ele é visto, ele é um criador, mas ao mesmo tempo ele é uma criatura. Ele não é uma criatura primordial. E esse jogo, essa arquitetura que eu mostrei para vocês, ela se repete em diversas mitologias ao redor do mundo, que é a chamada cosmogonia, a origem do cosmos, a origem do universo. Claro que você vai ter muitas variações, mas sempre existe algo primordial, e a partir daquele algo primordial, tudo vai surgindo. Por isso que uma coisa também, um aspecto diferente da cultura grega para a nossa cultura ocidental não grega, é que para eles o universo sempre existiu. O caos primordial sempre existiu.
Não existia um momento que ele não existiu. Então o universo ele nunca foi criado no sentido de que existiu absoluto nada e do absoluto nada surgiu tudo. Não, o tudo sempre existiu. A manifestação do universo, que a gente chama, é só a organização daquilo que sempre existiu. E em dado momento, esse universo manifestado, ele vai simplesmente se desordenar, como se fosse uma grande caixa de Lego. A criança vai, monta todo o universo com aquele Lego e o universo se manifesta. E quem é aquela criança naquele momento? Ela está sendo Zeus. Depois todo o universo vem, é destruído e volta para cá, para a caixa. Então o universo não é criado no sentido de sair do zero. Ele apenas é montado. Depois ele é desmontado e depois ele é montado de novo. E os estoicos que trabalham muito esse aspecto das diversas manifestações e absorções do universo, e em cada manifestação ela é mais perfeita, ela é mais perfeita. Isso trazendo para a nossa vida, se a gente faz o mesmo trabalho todos os dias e a gente faz com senso de perfeição, cada vez que a gente exerce, a gente pode fazer com mais perfeição e mais qualidade. O contrário pode acontecer, a gente pode, cada vez que exerce, exerce com mais desleixo e com falta de cuidado. Então, tem profissionais que quanto mais o tempo passa, mais refinados vão ficando, que cada criação do universo vai sendo melhor, e outros vão ficando mais desleixados e mais descuidados. A gente tem as duas formas de viver essa realidade que é a repetição na vida. A repetição faz parte da vida. Mas Zeus, ao mesmo tempo, também é o pai de diversos deuses. Então, Ares, que é o deus da guerra, Atena, Hefestos, Dionísio, todos eles vão ser filhos de Zeus. Significa que esse grande organizador, ao organizar o universo, vai dando origem a tudo. É a ordem que vai dando origem a todas as coisas do universo. É basicamente isso que a gente tinha para hoje. Para compreender um pouco mais da mitologia, um pouco mais sobre esse mito, recomendo fazer parte do nosso curso, fazer parte do nosso assistir o canal do YouTube, tem a nossa plataforma de streaming também, que é o Acrópole Play. E se na sua cidade ou próxima tiver o curso de filosofia, frequente o curso de filosofia. Lá você vai entender as ferramentas, vai ter as ferramentas e a alfabetização para conseguir entender esse mito com mais profundidade e entender muitos outros mitos que você queira. Então perceba que todos eles trazem muitas ferramentas para a nossa vida, muitos elementos, muitos recursos internos que você pode usar no seu dia a dia, e tudo isso vem através da filosofia. A filosofia para a gente tem esse aspecto prático. Muito obrigado pela atenção e até breve.